Flamengo, o Mengão só pensa no Peñarol, duelo de volta pela Libertadores, e terá Gabigol à disposição se assim o Tite quiser. Jogo difícil, hein? 11 pontos de distância para o líder Botafogo e 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, além de uma derrota em pleno Maracanã para o Peñarol pelas quartas de final da Libertadores. A fase do Flamengo é conturbada. Alguns torcedores organizados conversaram com os jogadores no CT no fim de semana. O tom foi de cobrança com apoio. Vamos virar, nego! Vamos virar, nego! Vamos virar, nego! Mas isso antes da derrota por 3-2 para o Grêmio em Porto Alegre com um time alternativo. Porque a semana começou com muros da Gávea pichados, ameaças a jogadores e um pedido pela saída do técnico Tite. Muita pressão. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquila. Hoje o elenco viaja para o Uruguai. Na quinta, a missão é difícil. O rubro-negro precisa vencer o Peñarol por 2 gols de diferença para avançar à semifinal. O técnico Tite chegou a ser questionado sobre a permanência no cargo numa eventual eliminação. Vou seguir o meu trabalho. Quem tem que fazer perguntas, essa situação de quem está, quando foi contratado, não é para mim. É para dirigentes. Não é para mim. Acontece que o Flamengo não vence fora de casa pela Libertadores desde 2022. E nunca venceu o Peñarol em jogos pelo torneio internacional. Vai ser um jogo, praticamente o jogo da vida, o jogo do ano, porque a gente, em momentos difíceis, a gente mostrou nossa cara, então, como já falei, é mais um desafio para nós. A gente tem que ter confiança na gente mesmo, para a gente reverter esse resultado lá. A novidade é que o atacante Gabigol treina normalmente com o grupo e está relacionado para o confronto no Uruguai. Só que dificilmente ele começaria jogando, até pelas últimas decisões de Tite, que tem apostado em Bruno Henrique como referência. Gabigol foi titular em apenas 3 dos 35 jogos que fez com o treinador gaúcho em 11 meses. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. As lesões, para mim, ou essa falta de treinamento, de continuidade de tratamento em alta intensidade, em função dessa sequência de situações, então isso acaba prejudicando essa sequência dele. Porque quando esteve, a oportunidade esteve. Com ou sem Gabriel no time, a semana vai ser decisiva. O treinador costuma dizer que o campo fala. Vai precisar mesmo, pois a torcida está em busca de respostas e espera mais de um elenco tão qualificado, mesmo com os desfalques. Tá aí o Flamengo, que tem essa partida decisiva. O cargo do Tite está ameaçado, segundo a opinião dos torcedores. A mídia também tem muita gente já falando sobre isso, porque é uma campanha que decepciona, ganhou o campeonato estadual, está classificado na Copa do Brasil, segue na Libertadores, mas tem vacilado no Campeonato Brasileiro. Agora, não pode nem pensar em outro resultado que não seja a vitória para cima do Peñarol. Tem time para isso, para conseguir mas tem muitos desfalques. Tem time para isso, para conseguir a vitória, porque a gente, para não ser incoerente, a gente fala muito do elenco bom que o Flamengo tem. E é nesses momentos que o elenco tem que mostrar a força que todo mundo fala, né, da qualidade técnica. Óbvio que a ausência dos principais jogadores tem um peso, mas você constrói um elenco para justamente nessa época da temporada, que é quando acontecem muitas lesões, enfim, os jogadores ficam fora. Normalmente o time que começa o ano não é o time que termina o ano. Isso está acontecendo com o Flamengo. É um jogo difícil, mas é o Flamengo. E o Flamengo, nesse momento, precisa mostrar a grandeza do clube. E se a gente for pensar, tem goleiro titular, tem a zaga à disposição. O Ayrton Lucas ou o Alexandre, ele pode escolher. O Ayrton jogou no final de semana, né? Não erra, hein, Tite? Porque pra mim ele errou com o Alexandre, ele errou. Aí ele tem o Varela também, o Wesley. No meio-campo ele pode escolher o Léo Ortiz, que tem sido muito elogiado. Tem o Pulgar, que até acabou falhando no jogo passado. Mas ele tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta, tem o Bruno Henrique. Ruim? Então, se você pensar, tem desfalques importantes. E o Gabigol, que era
perguntar para você sobre Gabigol, porque é o jogador que a torcida espera que sempre seja a solução e não é uma preferência do Tite. Não é, isso já está explícito, né? Já faz tempo que não é a preferência. Ora, porque o Gabigol não consegue alcançar o nível físico ideal por uma questão clínica, porque tem sofrido muito essa temporada com lesões, volta, não consegue ter a sequência que daria a ele aí a condição física ideal. É uma oportunidade. O Gabigol tem estrela. E em jogos grandes, normalmente, ele consegue decidir. E tem um detalhe, para mim, o jogador que tem sido mais regular no Flamengo na temporada é o Gerson. E ele está à disposição. É um cara que até joga em posições diferentes, não é? Regular. Vai ali para a esquerda, enfim. O Flamengo tem condições de reverter. Agora será bem complicado e o Tite segue pressionado. Falando em técnico... Marques também conosco, um quadradinho de cada vez. Agora chegou a hora da casinha, então, do Rafael Marques no Maracanã, hein? Porque o Flamengo joga a partida decisiva também, mas na quinta-feira, com a nossa transmissão exclusiva aqui, hein, Rafa? É isso, Bruno, Mari, companheiros e amigos conectados com a gente no Sport Center. O Maracanã é literalmente a minha casinha, aliás, uma casona, né? Eu fico às vezes mais aqui do que em casa. E, aliás, falando nisso, o Maracanã está vivendo um raríssimo momento de respiro na temporada 2024, né? São 8 dias sem jogos. Teve o Fluminense e Botafogo do último domingo e agora o próximo jogo aqui será o Flamengo Atlético Paranaense também domingo que vem pelo Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Flamengo realiza no CT, lá o Ninho do Urubu, Jorge Alau, em Vargem Grande, sua última atividade antes da viagem para Montevidéu. O Flamengo treina agora de manhã, almoça no CT, que serve de concentração, sai de lá 3h10, o embarque para Montevidéu é às 5h25, chegada prevista na capital uruguaia para 8h25 da noite. Amanhã o Flamengo faz ainda um treino em solo uruguaio antes do confronto contra o Peñarol. E a notícia sempre envolve o Gabigol, né? Depois que o Tite, na entrevista coletiva do último fim de semana, falou um pouco sobre o motivo pelo qual o jogador não tem tido tantas oportunidades, muito se especulou sobre a possibilidade dele não mais jogar. Gabigol ontem treinou já com os demais jogadores, recuperado do que foi tratado como fibrose internamente dentro do Flamengo. E agora pela manhã, eu tenho já essa informação confirmada, ele está participando da atividade com os demais atletas. Está relacionado para a viagem para Montevidéu e não se espantem se por acaso amanhã ele for titular. É consenso internamente que o Flamengo não teve um desempenho técnico bom no jogo de ida contra o Peñarol. E aí para esta quinta-feira em Montevidéu, Tite pode mexer no time. Especula-se a possibilidade do Léo Ortiz voltar ao meio-campo, na vaga do Pulgar, e o Gabigol no comando do ataque com os homens de velocidade, o Plata e o Bruno Henrique. Neste caso, quem pede a vaga no time é o De La Cruz. São situações que o Tite e a sua comissão técnica estão raciocinando, planejando para o jogo da quinta, que é fundamental. Mais do que a sobrevivência do Flamengo na Libertadores, depois de perder em casa por 1-0, esse jogo também pode valer a sobrevivência do trabalho do Tite, meus amigos. Manchete do Rafa, hein? Não se espantem, então, se o Gabigol for titular no jogo de amanhã. A gente vai comentar sobre isso já já, tá? Os nossos repórteres já voltam, então. Fala, meus queridos e minhas queridas. Esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Amauri de Paula Santos. Venho trazer para vocês mais algumas atualizações. Sem Libertadores e Brasileirão, comentarista projeta um fim de temporada desanimador para o Flamengo. É isso aí, meus queridos. A fase do Flamengo não é das melhores. Apesar de seguir vivo nas 3 competições mais importantes da temporada, o futebol apresentado pela equipe de Tite não tem agradado parte dos torcedores. Nesse contexto, os ex-jogadores Caio Ribeiro, Ricardinho e Richarlison analisaram a reta final do ano do Mengão. Richarlison, ex-jogador que teve passagem por São Paulo e Atlético Mineiro, acredita que o Flamengo já está fora da disputa pelo título do Brasileirão. Isso porque, após a derrota por 3-2 para o Grêmio no último domingo, dia 22, o Mengão viu o Botafogo se distanciar ainda mais na liderança. Abre aspas para o que diz Richarlison. Acho que o Flamengo está fora do título do Brasileiro, a partir da derrota do Grêmio, no meio da semana. De La Cruz e Arrascaeta estavam abaixo fisicamente falando. Se eles tivessem jogado contra o Grêmio, possivelmente não estariam 100% contra o Peñarol. Na minha opinião, o Tite, fez certo. Vai ser um jogo forte, pegado. Os uruguaios vão bater. Vai precisar de jogadores com o gás todo. Vai valer a pena ter poupado. E se os jogadores voltarem com a classificação, fecha aspas, disse Richarlison. Meus queridos. O também ex-jogador e atual comentarista Ricardinho concorda com a projeção.
Abre aspas para o que diz Ricardinho. O Flamengo pode se recuperar. Pode, mas não depende só dele. Acho que o Flamengo, neste momento, está fora do Brasileiro. Completou aí durante o programa Boleiragem da Sport TV. Meus queridos, o Flamengo hoje à tarde viaja para o Uruguai, onde amanhã enfrenta o Peñarol pelo jogo de volta da Copa Libertadores da América. Estará em jogo aí a classificação para a semifinal da competição internacional. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações.